gente vem falar sobre método construtivo e o que muda na hora de fazer projeto, a gente sempre tem que entender quais são as diferenças, os prós e os contras de cada um dos itens. E quando a gente fala em construção de uma casa, a maioria das pessoas vai pensar em um bloco normal, cerâmico, que é aquele tijolo com quantidade certa de furos, e raríssimas vezes você vai logo de cara pensar naquele bloco estrutural. Bom, de forma muito simples, o bloco estrutural foi o primeiro método construtivo do ser humano, né? Bem lá antigamente, as primeiras construções elas eram muito mais autoportantes. E hoje o bloco ele é um método que nós consideramos estrutural exatamente porque um dos prós e contras, né? Ele não é modável, modificado de lugar. Ou seja, se eu estou fazendo uma casa, eu quero, por exemplo, tirar aquela parede, construir um pouco a mais depois, fazer uma pequena ampliação, esse método construtivo não é recomendado, tá? Ele é uma coisa muito mais pontual, ela é feita para ser do jeito que ela foi instalada, de uma forma bem simples. Mas vamos para uma listinha dos prós e contras. Vamos lá, quando eu vou construir em um tijolo de barro, eu tenho muito mais quebra, eu demoro mais para a construção. Sendo que no bloco estrutural isso não acontece, uma construção muito mais rápida e muito mais limpa. Na hora de fazer projeto, isso acaba refletindo por conta das medidas. Então, como a gente já trabalha com projeto, eu vou para a obra com as medidas prontas e é muito mais prático. O custo, quanto maior a construção, mais diferença vai dar no custo. Inclusive, se você for prestar atenção no eixo principal de edifícios residenciais, então parte de caixa de elevador, escadas, muitas paredes em edifícios residenciais são feitos no bloco. Tanto que quando você compra a planta, depois eu mostro para vocês um exemplo, nós temos aqui uma parte das paredes que você não pode mexer, exatamente por ser estrutural. Ainda na parte de obra, nessa parte de economia e obra limpa, vai muito menos uso de madeira, exatamente porque já é uma estrutura autoportante, então quando nós temos a ferragem, já tem o lugar certo, é junto com as instalações e você não precisa fazer castilharias a mais, você não precisa fazer pilares a mais. Bom, um ponto negativo são os pilares. A gente não consegue ter grandes vãos nesse método construtivo. Até essa casa que eu te mostrei, ela tem algumas ideias, alguns macetes especiais para a gente ter os vãos que nós gostaríamos de ter, para ter grandes aberturas, mas estão ali no limite, exatamente por conta do método construtivo. Aqueles grandes vãos, eles precisam ser de outros materiais. Então você pode perceber que na nossa casa vai ter alguns pilares também. E por fim, tanto contra quanto a favor, não é de mover. Tá? Vamos falar de uma forma bem simples assim. Se eu tenho uma casa e eu quero tirar uma parede, a ideia é que ela não seja removida, ela não pode ser substituída, porque ela já tem a sua função estrutural. É como se você fizesse um emaranhado de funções, de estruturas, e quando você finaliza a casa, ela não é para ser solta em nenhum ponto. Essa é a questão principal. Quando você faz um projeto pensando já no futuro, organizando todos esses ambientes, como é dessa casa, que eu vou mostrar para vocês, é muito mais fácil você se precaver, imaginar os usos, pensar onde vai ser a geladeira e já deixar a tomada pronta, onde vai ser a torneira e já deixar pronta. Diferente de você, do nada, pensar, nossa, ficou muito apertada a cozinha, preciso colocar a torneira um pouco para o lado. O trabalho de fazer uma movimentação de instalação é tão grande que nós fazemos ela de forma externa e ficar escondido no armário, por exemplo. Mas a gente não consegue pegar e quebrar aquela parede, puxar a instalação e puxar um pouco do esgoto, não valerá a pena. Então, para você que quer conhecer um pouco mais desse método, essas são as precauções. E por último, a compatibilização, ou seja, aonde é tomada, aonde é uma janela, aonde é um cano hidráulico, cada um tem seu espaço determinado e organizado. Quando fazemos um projeto de interiores, isso já vem junto, então com o projeto é muito mais fácil de construir. E a gente conseguiu isso nessa casa. Vem dar uma olhada. Quando a gente fala de apresentação de projeto, nós organizamos toda a área de projeto
Pensando já nos espaços internos, opções estéticas, como que essa família gostaria de morar, quais seriam os vãos livres, aonde teriam ventilação e iluminação. Lembrando que nessa casa aqui o sol da tarde é na frente e o sol da manhã é toda naquela área aberta. E aqui eu gostaria de mostrar muito mais a estrutura. Então olha só, alguns lugares ela está aparente, né? Em outros ela está com a pintura. Perceba que interessante a questão dos vãos. Por mais que nós tenhamos vãos grandes, como o próprio banheiro está centralizado na casa, ele também já ajuda a dar um suporte na parte de viga e pilar. E ali ao lado, onde a gente tem o jardim de inverno, uma porta de 2 metros, de 2,20 no total, perdão. Ela é bem ampla, mas a gente também tem um pilar. A gente não consegue se livrar totalmente dos pilares, eles estão ali, eles estão marcados. Aqui nessa foto você também consegue perceber a viga passando. Essa família, eles gostam dos materiais aparentes, eles querem a laje aparente. E a viga, ela vai descer em um pilar. Então você consegue perceber aqui no canto externo o pilar entre as duas esquadrias também. Deixa eu passar aqui algumas fotos só para você reparar na questão do pilar. Mesmo com o grande vão. Olha só a lavanderia, bem aparente também. O tamanho das janelas em relação às aberturas. Então, são umas janelas um pouco menores na parte de economia. E aqui, em especial, é onde a gente tem os maiores vãos da casa. E mesmo assim, a gente tem um pilar central, dá pra perceber? Então é nesse pilar central ali que a gente tem aquela viga sobreposta e que vai dar apoio à parede superior que divide o quarto, né, da suíte para o closet ali. Então nós precisamos ter parede em cima de parede, né? E nesse caso, com grande esforço, vamos ter uma viga para a gente ter apenas esse pilar um pouco mais grosso entre uma grande janela ou porta, né, e a outra. Então, a ideia da casa é que os clientes queriam esse refúgio, eles queriam muito esse espaço e que ele pudesse ser totalmente aberto, mas também tem a escolha do método construtivo. Então, foi uma união desses dois itens. Voltando a falar só sobre o método construtivo. Terminei a casa, eu quero trocar essa porta, eu quero tirar esse pilar. Eu não consigo, eu não posso, eu vou colocar em risco toda a edificação. Ah, mas durante a construção lá do segundo andar eu quero mudar a parede e colocar um pouco mais para o lado, desalinhada. Eu não consigo, eu vou colocar em risco toda a edificação. Então, o método construtivo escolhido, ele deve ser seguido do começo ao fim. O jeito que é para fazer os pilares, o jeito que é a estrutura da ferragem, as amarrações, aonde é para concretar, tem que ser seguido do começo ao fim. Isso eu sempre deixo claro para o cliente, porque durante a obra, e se, né? Se eu tirar o pilar, dá para tirar? Vamos falar de grosso modo? Se eu quiser tirar o pilar, eu tiro. Só que qual que é a consequência? Essa a maioria das pessoas não quer pensar tanto. Só que quando a gente fala de método construtivo, sim, temos que seguir a risca, tá? Esse é o meu maior e melhor conselho que eu posso dar. Ok? E como extra, não tem nada a ver com a parte estrutural em si, mas eu vou comentar também sobre essa varanda. Aqui, olha só. A varanda, nós usamos para a composição geométrica da fachada elementos na ferragem. Então, vem com a estrutura aparente para delimitar o espaço, para fazer essa ideia de pergolado que ainda é muito em alta, mas também para trazer iluminação. A ideia de ter aquela porta ali é que essa família que gosta tanto de receber, possa, por exemplo, assistir um sol da tarde aqui, em família ou com os amigos, tocar um violão. E eu tenho esse suporte de iluminação, por exemplo. Se fosse inteiro no bloco estrutural, tem a questão do peso e também dos pilares e poucos vãos. E aqui com essa estrutura eu consigo um balanço fazendo essa instalação externa e trazendo a iluminação de uma forma bem interessante e aconchegante. Aqui as medidas internas do quarto, você consegue perceber o conforto. Olha só, por mais que eu fale, né, que não tem grandes vãos, olha esse quarto, o quanto ele está confortável.
né? Do jeito que os clientes gostariam de chegar, abrir aqui a varanda privativa, ter o sol da manhã. E com muito conforto em questão de espaço também. Perceba que no segundo andar já tem algumas mesclas da onde o material está aparente ou não. E por fim, já que estamos aqui na gravação, uma coisa que eu acho interessante, só para deixar de extra, além do método construtivo, em questão de estilo e itens que nós utilizamos no projeto, eu gosto que o cliente entenda a casa como um todo. Então, por exemplo, o cliente me falou que quer um cooktop, né? Existem opções diferentes no mercado, assim como uma iluminação, um trilho. Ele é de sobrepor. Então, a gente faz uma série de itens que são os elementos de projeto comuns, né? Que todo mundo tem em casa, que você vai ter depois. Itens, por exemplo, como a adega, que eles já falaram que gostariam de ter, que fica ali junto da ilha, né, do andar de baixo. Exatamente para o cliente pensar, olha, tudo o que eu pensei na obra, tudo que eu comentei que eu gostaria de ter, né? Olha só que linda as opções de cuba em pedra para o banheiro, também material bem aparente. Todos os elementos que eu comentei, eles estão ali presentes? Faz sentido? Porque você olhar um 3D rápido é uma coisa. A ideia do projeto é que ele não é um 3D, ele é muito mais do que isso. E a ideia é da gente trazer esses elementos aqui de formas gerais, inclusive móveis soltos, instalações, formato da porta de entrada, né? Qual que é a medida, qual que é a madeira, o espelho, a mesinha de cabeceira, os itens lá de fora, né? Olha só o sombreiro lá do nosso jardim refúgio, a lareira, né? Tão querida, tão conquistada também. Eu acredito que auxiliam essa pessoa, né? Essa família a entender o projeto como um todo. Então, o projeto não é uma planta baixa, o 3D também não é projeto, ele é muito mais uma composição de toda a análise, estudo, a explicação que nós fazemos, tendo como base tudo que o cliente pediu antes, e daí mais esse extra do arquivo ali para eles já imaginarem o uso dos ambientes, batendo com aquelas informações. Então, essa foi a nossa casa bloco, um pouco do método construtivo, como que a gente utilizou isso, para vocês verem que realmente precisa do pilar. E uma curiosidade mesmo. Espero que vocês tenham gostado, deixa seu like.